Conforme Tech. Meu nome é Jairo. Nós vamos continuar a nossa série sobre o cálculo da energia incidente e distância do arco elétrico, conforme a NFPA 70E, aí 3E 1584. A gente vai estar debatendo aí sobre o gerenciamento desse risco. Vamos lá. Um dos métodos que a NFPA vai nos apresentar para especificar um EPI e a fronteira do arco elétrico, aquela distância do arco elétrico, nós aprendemos o que é no último vídeo, é o método da categoria, que é por tabelas, tá? Categoria de EPI por tabelas. Então, ele vai apresentar algumas tabelas, onde que, enquadrando-se, né, o meu sistema dentro dos parâmetros daquela tabela, ali vai definir para mim uma categoria de EPI e uma fronteira do arco elétrico associado, tá certo? Mas existem limitações e nós vamos conversar sobre isso hoje aqui. Bom, numa primeira tabela, que é a 130.5C, ela nos traz a estimativa de probabilidade de ocorrência de um incidente com arco elétrico, tanto em sistemas em corrente alternada como em sistemas em corrente contínua. Ela nos traz, né, uma coluna com as tarefas, as atividades que vão ser realizadas em determinados tipos de equipamentos e instalações. E aí, na segunda coluna, as condições desse equipamento, tá? Eu vou verificar quais são as condições desse equipamento. E na terceira coluna, se há essa probabilidade, né, de ocorrer um incidente com arco elétrico em função das condições do equipamento e do tipo de tarefa a ser realizada nesse equipamento, ok? Então, só algumas partes aqui da tabela, nós não vamos trazer a tabela toda, é claro, só para a gente ter uma noção. Então, eu vou olhando aqui na primeira coluna para essas atividades, qual que é a condição do meu equipamento e se há a probabilidade da ocorrência de um incidente com arco elétrico ou não, né? Então, tem aqui as atividades, a condição do equipamento e se há ou não a probabilidade da ocorrência de um incidente com arco elétrico. Ela vai dividir aí em qualquer, normal e anormal, as condições do equipamento, tá? Então, existem atividades que, independente da condição do equipamento, ou seja, qualquer que for a condição do equipamento, ela vai me trazer se há ou não a probabilidade da ocorrência desse incidente. Já para outros equipamentos e atividades, se as condições forem normais, ou seja, instalados conforme recomendações de fabricante e normas, a manutenção é realizada periodicamente conforme recomendação do fabricante e conforme normas, e não há algum sinal de falha iminente, entre outras itens que vão permitir que eu considere esse equipamento normal ou não. A norma vai ter um item explicando sobre isso, aí eu considero se está normal, se não está normal, e se há então um incidente, a probabilidade desse incidente com arco elétrico. Bom, na sequência, eu vou então para a tabela 130.7C15 para verificar a categoria do EPI e a fronteira do arco elétrico. Então, nós temos a C15A para sistemas em corrente alternada e a C15B para sistemas em corrente contínua. Essa tabela ela consiste numa coluna com parâmetros da minha instalação e do meu equipamento, tá? E aí na segunda coluna eu vou ver qual a categoria então de EPI associado a esses parâmetros e qual o limite de aproximação segura, aquela fronteira do arco elétrico para esses parâmetros aqui de equipamento, ok? Eu tenho que ficar muito atento, por quê? Porque o meu equipamento deve se enquadrar nesses parâmetros para eu adotar, então, a categoria e a fronteira do arco. Tá? Então, aqui é só um pedacinho, a tabela é bem maior do que isso, a gente trouxe só um pedacinho aqui para a gente ter uma noção, e agora a gente vai mostrar um exemplo de como que eu faço essa aplicação aí. Então,
para esse exemplo aqui, ó, eu tenho um conjunto de parâmetros, tá? São 4 parâmetros que eu vou verificar na tabela, que o meu equipamento, então, tem que estar enquadrado para eu escolher lá na segunda coluna a categoria de EPI e na terceira coluna uma fronteira do arco. Então, vamos ver aqui para um conjunto de equipamentos que vai resultar lá na categoria 2 e uma fronteira do arco de 900 milímetros. Então, o primeiro parâmetro, a minha tensão nominal tem que estar acima de 240 até 600 volts. Então, o meu equipamento ele tem que se enquadrar nessa faixa de tensão aqui, tá certo? A parte de corrente de curto-circuito, a corrente de falta disponível no ponto, calculada para o ponto, tem que ser de, no máximo, 25 kA, 25 mil amperes, ok? O tempo de eliminação dessa falta pelo meu dispositivo de proteção contra a sobrecorrente é de, no máximo, 0,03 segundos, né, 2 ciclos. E, por último, a distância de trabalho nesse equipamento é de, no mínimo, 455 milímetros. Lembrando lá, a gente aprendeu isso no último vídeo, é a distância da face e do peito do trabalhador até o ponto da falta. Então, ela é, no mínimo, 455 milímetros. Não pode ser menor do que isso, senão já fica fora aqui do meu range, ok? Então, se lá na minha atividade, no meu equipamento, os parâmetros são esses, eu vou lá na minha tabela e vejo qual é a categoria de EPI. Nesse caso aqui, a categoria é 2 e a fronteira do arco é de 900 milímetros, 90 centímetros. Lembrando, eu tenho sempre que verificar se todos os parâmetros se enquadram nas faixas da minha tabela, na primeira coluna, ok? Se um dos parâmetros não se enquadra, eu vou ter que procurar lá na tabela se enquadra em alguma outra categoria. Caso contrário, eu tenho que optar, então, pelo cálculo da energia incidente. Se algum desses parâmetros não se enquadra, né, e eu não encontro isso lá em nenhuma opção da tabela, então eu não posso utilizar o método das categorias, o método das tabelas. Eu vou ter que fazer o cálculo da energia incidente do arco elétrico. Feito isso, encontrei lá a categoria de EPI, a fronteira do arco. Eu vou agora em outra tabela, a 130.7C15C, e aonde vai trazer ali a descrição, então as características desse equipamento com a determinada categoria que eu encontrei na tabela anterior, tá? Então defini lá que é categoria 1, categoria 2, categoria 4, ok. Agora eu venho nessa tabela e vejo o que é categoria 1, o que é essa categoria 2, quais as características então desse equipamento, tá? Então nessa tabela vai me trazer para determinada categoria qual a classificação mínima de arco, tá? O quanto essa vestimenta, esse EPI tem que ter suportado nos ensaios em calorias centímetro quadrado, no mínimo, tá? E aí, quais são esses EPIs, alguns outros EPIs, depois a gente vai ter um vídeo falando sobre a utilização dos EPIs e tal, a gente vai explicar legal sobre isso daí, tá? Então, essa tabela é a tabela onde eu vejo nós não vamos trazer a tabela toda aqui também, né? A gente não quer trazer todo o material da norma, não podemos fazer isso, mas aqui é só uma parte para a gente ter uma ideia do que há nessas tabelas. Então, para cada categoria, ela vai trazer para 1, 2, 3 e 4, quais são as características e quais os EPIs aí necessários. Para ficar fácil da gente compreender isso daí, que é nesse ponto que muitas das vezes fazemos confusão, vamos tentar entender aí o range de cada uma dessas categorias aí, tá? Então, para a categoria 1, a tabela vai nos falar que a classificação mínima para arco é de 4 calorias centímetro quadrado. Então, ela tem que ter no mínimo 4 calorias centímetro quadrado. A gente aprendeu no último vídeo que a partir de 1,2 calorias centímetro quadrado,
Então, causa a queimadura de segundo grau. Ok. Então, a vestimenta categoria 1, ela protege todo esse range aqui, ó. Então, se eu tivesse feito o cálculo, né, e descoberto algum valor aqui nesse espaço, a minha vestimenta categoria 1 protegeria, ela me garantiria, então, proteção. Por quê? Porque a classificação mínima para a árvore dela, ela tem que ter suportado 4 calorias centímetro quadrado no mínimo. Então, tudo isso daqui ela protege, tá certo? Como nós não fizemos cálculo, nós pegamos alguns parâmetros, então, e definimos a categoria, então é no mínimo 4 calorias centímetro quadrado. Aí eu sei que eu estou protegido aqui com aqueles parâmetros. Eu posso estar enquadrado em qualquer um desses valores abaixo de 4 calorias centímetro quadrado. A categoria 2, então, ela vai ser de no mínimo 8 calorias centímetro quadrado. Tá certo? Então, tudo que for abaixo aqui, ela vai estar protegendo. Legal? Então, essa é a minha faixa. Se a categoria 1 vai até o 4, que a gente imagina que é de 4,1 a 8. Mas é claro, ela protegeu tudo aqui. Ok? Então, se o meu equipamento se enquadrou naqueles parâmetros, e eu defini, então, que é uma categoria 2, eu tenho que ter um EPI com classificação mínima de 8 calorias centímetro quadrado. Por quê? Porque, então, aqueles parâmetros me trazem a um valor aqui dentro dessa faixa. Tá certo? Na categoria 3, a classificação mínima é de, no mínimo, 25 calorias centímetro quadrado. Tá? Então, eu pego lá os parâmetros e falo, com esses parâmetros, o valor de energia incidente é algum valor aqui dentro dessa faixa, sendo que no máximo 25 calorias centímetro quadrado. Então, o meu EPI tem que proteger no mínimo 25 calorias centímetro quadrado. Tá? E, por fim, a categoria 4, que é no mínimo 40 calorias centímetro quadrado. Se ele é no mínimo 40 calorias centímetro quadrado, eu sei que tudo que estiver abaixo aqui, ele protegeu. Então, qual que é a confusão que a gente faz? A norma fala que eu não devo utilizar ambos os métodos, ou seja, o cálculo da energia incidente e o método de categoria. Eu não devo utilizar ambos os métodos. Eu não posso, a norma diz para nós, eu não posso fazer o cálculo da energia incidente e escolher uma categoria de EPI. Se eu fiz o cálculo da energia incidente do arco elétrico, eu não falo mais em categoria. O que me interessa agora é o ATPV do meu equipamento. Quanto ele suportou nos ensaios em calorias centímetro quadrado. No próximo vídeo a gente vai falar melhor sobre isso. Então, eu não vou fazer essa confusão. O que o pessoal faz? Eu fiz o cálculo, deu 9 calorias centímetro quadrado, aí o cara vem, olha e fala, bom, como é no mínimo 8, você agora tem que utilizar uma categoria 3. O cálculo que nós fizemos está aqui, ó. Você tem que usar a categoria 3. Não, gente. Se você fez o cálculo, você não fala mais em categoria. Então, o fabricante do EPI, ele traz duas informações para nós. A categoria e o ATPV. Tá certo? Porque se você usou o método das tabelas, aquele EPI dele, por exemplo, se ele o ATPV dele é 10 calorias centímetro quadrado, ele está dizendo para você o seguinte, o meu EPI suportou 10 calorias centímetro quadrado. Esse é o ATPV dele. Se você usou o método das tabelas, ele é categoria 2. Ele é categoria 2. Por quê? Porque categoria 2 tem que ser, no mínimo, 8 calorias centímetro quadrado. Por que ele não é a categoria 3 se ele suportou 10? Porque o 10 estaria aqui, ó. O 3 eu tenho que suportar no mínimo 25. Então ele não vai poder chamar de 3. Ele continua chamando de 2. Se você utilizou o método das categorias,
O EPI com a TPV de 10 calorias centímetro quadrado, ele ainda está aqui, ó, categoria 2. Tá? Agora, se você fez o cálculo e descobriu, por exemplo, que lá é 9,6, então esquece categoria e você vai utilizar esse EPI, que o ATPV dele é 10 calorias centímetro quadrado. Tá certo? A gente já teve casos de clientes sendo penalizados, porque quem fez o cálculo descobriu lá que era 9,6, o cliente tinha um EPI categoria 2 com ATPV de 10 calorias centímetro quadrado, e a pessoa dizia que ele não podia usar, tinha que ser agora um categoria 3, porque era 10. Então você vê que é uma confusão aí de conceito, tá? Então a ideia aqui nesse vídeo é desfazer essa confusão aí, que fique claro para nós que como eu entendo essa questão da categoria de EPI, ok? Ok, então a ideia era deixar muito claro essa questão do método das categorias, tá? Eu não tendo equipamentos que os parâmetros se enquadrem, então, no método das categorias, eu sou obrigado, então, a fazer o cálculo da energia incidente do arco elétrico para poder especificar o meu IPI e saber aí a fronteira do arco, ok? Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre o escopo desse cálculo da energia incidente do arco elétrico, conforme a I3E 1584.1. Então, continue conosco, continue nos acompanhando e vamos desenvolvendo esse assunto aí. Abraço, até lá.